Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita continua com sua entrevista esclarecedora, fazendo luz para o entendimento da Bíblia e do Evangelho, com o companheiro divulgador da causa espírita, Saulo César, trabalhador que fez uma obra fantástica, o Evangelho por Emmanuel, e ele continuará conosco neste segundo programa Visão Espírita, em que ele é o nosso entrevistado. Saulo, seja bem-vindo. Obrigado, Zoldo. Uma alegria estar aqui com vocês, com os telespectadores, né, que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. O programa Visão Espírita tem trazido uma mensagem de otimismo, de fé, de esperança, e isso é muito bonito, porque é disso que nós estamos necessitando, né? Sobretudo nos dias atuais. Saulo, eu vou abrir esse programa já te agradecendo por tudo que você nos explicou no primeiro programa, que nos ajudou a entender um pouco mais da visão espírita da Bíblia, o Evangelho, os ensinos de Jesus. E no nosso último programa, se o nosso amigo telespectador, porventura, ainda não assistiu, é só ir lá no nosso canal do YouTube assistir, e você, por favor, continue a nos ajudar a entender sobre as cartas de Paulo, né, sobre os Atos dos Apóstolos, como elas chegaram a compor o Novo Testamento, como entender isto, qual é a visão espírita para que a gente compreenda esses ensinos. Essa é uma história fascinante, né? Me lembro aqui da gente comentando lá no outro programa, porque as cartas de Paulo, elas têm uma história que é interessantíssima. A gente falava da grande obra Paulo Estevão, que narra assim, esses bastidores, tanto do livro Atos dos Apóstolos, quanto das cartas de Paulo. E ali nós temos algumas coisas que são importantes. Em primeiro lugar, a gente entender que as cartas de Paulo são cartas mesmo, não são tratados teológicos. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele faz uma defesa maior das suas ideias do Evangelho, porque a comunidade de Roma é uma comunidade que ele não fundou e que não conhece. Então, ele se esforça um pouco mais ali, e Emmanuel vai intitular essa carta aos Romanos como resumo do Evangelho. E a história das cartas de Paulo é uma história muito curiosa. Paulo viajou muito, andou por várias cidades, deu várias viagens em torno do mar Mediterrâneo, fundando comunidades na casa das pessoas. Não, a gente pensa, a palavra eclesia no grego, que a gente traduz para igreja, a gente tem a impressão de que igreja significa aquela estrutura física. E muito além disso, a comunidade, a igreja na época de Paulo, era a comunidade de pessoas que estavam ali reunidas em torno da mensagem de Jesus. E aí Paulo vai viajando, e as comunidades vão recebendo aquela mensagem, mas a gente sabe como é que a gente, ser humano, né? A gente aprende, mas fica alguma dúvida, surge um questionamento, às vezes a gente não aplica uma coisa direito, a gente quer introduzir alguma coisa que é nossa, e as comunidades que Paulo havia fundado começam a pedir a presença dele, para que ele pudesse estar presente, esclarecer aquelas dúvidas, né? Jesus vai voltar, não vai voltar? Quando é que vai voltar? Como é que a gente entende os problemas que a gente tem aqui na comunidade, as pessoas, e problemas do dia a dia mesmo. Problemas que as pessoas tinham, de como se relacionar, de como orientar. Só que naquela época a gente não tinha essa bênção que é a internet de hoje, né? Não tinha jeito do Paulo sentar e falar assim, tá bom, vou fazer uma videochamada, né? Com fulano, qual é a sua dúvida? Não. Ele tinha que estar presente lá. E essas viagens levavam muito tempo. Algumas viagens poderiam levar meses. Tinha local que você não conseguia acessar todas as épocas do ano, se você tivesse uma determinada localidade, que você precisava ir de barco, e em determinadas estações você não navegava ali no Mediterrâneo. E aí Paulo, um dia, na igreja de Corinto, ele começa a receber esses pedidos, sobretudo um que tinha chegado de Tessalônica, que é a primeira carta que Paulo redige. Se a gente quiser saber essa ordem das cartas de Paulo, não tem nada a ver com data, né, gente? As cartas de Paulo, como a gente falou,
Estão separados por tipos: cartas às comunidades e cartas às pessoas. E dentro de cada uma dessas categorias, elas estão organizadas por tamanho. E aí, por tamanho ali, elas vão das maiores para as menores. Exceto Hebreus, que é uma categoria diferente, que fica lá no final. E Paulo está desesperado, porque ele percebe a necessidade, ele percebe as dúvidas, ele quer ajudar, mas simplesmente não tem como estar em todos aqueles locais. E aí Jesus dá uma inspiração para Paulo, para que escrevesse cartas, respondesse as perguntas. E a partir daí, nós temos uma coisa que o Emmanuel disse que é muito bonito, que o conteúdo dessas cartas eram da esfera do Cristo. É como se Jesus expressasse o seu amor para aquelas comunidades e Paulo vertesse para o papel, com o intermédio ali de Estevão, aquela mensagem que deveria responder àquelas questões. E aí Paulo começa a escrever cartas. A primeira carta que ele escreve é a carta aos Tessalonicenses. E depois esse movimento não para mais. Paulo escreveu várias cartas, muitas mesmo. Ficaram no Novo Testamento 14, que são as que sobreviveram, que tem ali o que talvez seja o de mais importante, mas Paulo escreveu muito mais do que 14 cartas. Inclusive, na segunda carta aos Coríntios, ele fala de uma carta em lágrimas, ou uma carta de lágrimas, que ele teria escrito àquela comunidade depois da primeira epístola. Né? Então, estaria ali entre a primeira e a segunda epístola, mas essa carta não chegou aos nossos dias. Então, Paulo escreveu várias cartas, e as pessoas recebiam nas comunidades, às vezes entendiam, às vezes mandavam mais perguntas. Se a gente for olhar as cartas de Paulo, todas elas endereçam questões específicas das comunidades. Por isso é que elas são tão importantes. Por esses dois aspectos. Elas procedem da esfera do Cristo e elas endereçam questões cotidianas. Talvez por isso sejam textos muito lidos, né, em várias comunidades cristãs, porque endereçam questões cotidianas, dúvidas do dia a dia das pessoas. Como a gente se relacionar, como é que a gente deve se relacionar com Deus, com o próximo, com os bens materiais, com a posição social, se a gente está numa posição de mando, se a gente está numa posição de empregado, se a gente está como marido, como mulher. Tudo isso Paulo aborda nas suas epístolas. Por isso são textos fundamentais para que a gente possa trazer o Evangelho de Jesus para o nosso cotidiano. Ler as cartas de Paulo com esse olhar. Né? Paulo está escrevendo para as comunidades. E algumas cartas são curtinhas, gente. Se Paulo vivesse hoje, uma das cartas dele seria o WhatsApp do Paulo, que ele escreve ali muito rapidamente para tratar a questão de um escravo, né? Onesíforo, que havia fugido do dono, e aí ele manda o escravo de volta com um bilhetezinho. Então a gente tem ali nas cartas de Paulo um tesouro. A gente não tem uma ordem que a gente deva seguir, né? Se a gente pode começar com Romanos, que é a maior carta do ponto de vista de conteúdo, mas a gente pode começar com outras cartas mais simples, né? Uma carta que eu gosto muito é a carta de Paulo a Timóteo. É uma carta extraordinária, que é uma carta endereçada à juventude. Então, o Evangelho ele não tem uma sequência obrigatória, tá? Ele não é uma série da Netflix, que você tem que assistir o primeiro, o segundo, o terceiro, para você entender o quarto. Não. Cada texto tem a sua beleza, tem a sua proposta, e vai falar mais alto ao nosso coração. Então, a gente deve começar por onde a gente sente mais afinidade. Você fez um comentário num determinado ponto, e nós vamos nos citá-lo agora, e vamos nos apoiar numa narrativa do Haroldo, na introdução que ele faz da sua obra, né, do Novo Testamento, que ele traduziu direto do grego, né, com uma série de referências para estudo, né, um trabalho maravilhoso que precisamos divulgar. Né? E o Haroldo vai escrever assim, aspas, nessa perspectiva, a história da interpretação desses livros assume papel preponderante, descortinando as inúmeras abordagens e conteúdo que se sobrepuseram ao texto. Isso, agora, perguntando, isso nos faz pensar que estamos lendo algo que foi ajustado? Alguns ensinos de Jesus foram distorcidos, Saulo?
Olha, essa é uma questão. A gente tem dois momentos na história dos textos bíblicos que a gente precisa separar bem. Até ali por volta do século XIX, né, começo do século XX, nós tínhamos alguns textos que a gente, até por falta de alguns manuscritos que foram encontrados depois, a gente tinha muitos textos que eram dogmáticos. Por exemplo, a Vulgata Latina se tornou uma tradução dogmática. Durante muito tempo, a Vulgata era a única tradução que deveria se estudar dentro da maioria das comunidades. Lutero faz um trabalho extraordinário, que é oferecer a Bíblia para o povo. O primeiro trabalho de oferecer a Bíblia para o povo é de Lutero, que ele traduz, entre aspas, né, a Bíblia para uma linguagem que é a linguagem das pessoas. Eu não sei se as pessoas se recordam, assim, de algumas décadas atrás, quando se celebrava a missa, às vezes, em latim. O padre celebrava a missa em latim, as pessoas que estavam ali ficavam escutando, ninguém entendia nada, né? Porque a gente não falava latim, e saía dali com a impressão de que o texto era aquela interpretação depois. Então, essa tradução, ela se tornou uma tradução dogmática, ela se apoiava, inclusive, num texto grego que hoje não é utilizado mais, que é o texto Receptus. A partir do final do século XIX, começo do século XX, começa um estudo crítico desses textos. Duas equipes, na Europa e nos Estados Unidos, começaram a realmente fazer uma pesquisa nesses textos e a tentar buscar aquilo que seria o texto mais antigo, o texto mais próximo do original. Todo esse estudo foi feito em grego, que é a língua na qual todos os manuscritos estão escritos. E não é nem o grego clássico, é o grego koiné, o grego comum, o grego do dia a dia das pessoas daquela época. E esse trabalho resultou em duas bases para a grande maioria das traduções hoje em voga, as traduções que são mais críticas, que é o Novo Testamento grego, que está na 5ª edição, e o Nestlé Alante, que está na 28ª edição. Esses textos passaram a servir de base para as traduções modernas. Então, quando a gente pega uma Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia do Peregrino, uma tradução ecumênica na Bíblia, essas traduções se apoiam nesses textos, que foi o resultado de um conjunto de pessoas analisando os pergaminhos, analisando pedaços de pergaminhos para tentar chegar nos textos mais antigos. Esse é um trabalho extraordinário. Agora, tem uma coisa que a gente tem que se lembrar, gente. O problema da tradução é um problema insolúvel. Não tem jeito de resolver. Porque as línguas, elas são dinâmicas. Elas vão evoluindo. E o significado da ideia que está expresso no Novo Testamento é aquele significado daquela época, de 2000 anos atrás. Eu vou dar um exemplo aqui, não vou usar o português não, mas vou usar um exemplo em inglês. Né? Existe uma palavra em inglês que é a palavra silly. E silly hoje é bobinha, sem importância, sabe? Assim, ingênua no sentido negativo, né? Quase fútil. Só que essa palavra ela tem esse sentido hoje. No começo do século passado, silly significava pura. Então, se você pega uma tradução no inglês do começo do século passado, nós vamos ter ali o texto referindo a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, como silly, né? Pura. Só que hoje tem que mudar, porque a palavra silly já não expressa mais isso. Tem que buscar outra palavra no inglês da atualidade que expressa aquele mesmo sentido. Então, não tem jeito da gente ter uma tradução que você fala assim, essa tradução é eterna. Toda tradução, ela precisa falar com a língua do momento em que ela está inserida. As melhores traduções hoje, daqui a 500 anos, vão precisar de revisões para resgatar o sentido original do ensino. Então, muitos problemas que a gente tem de interpretação derivam disso, da característica que é inevitável, que é uma tradução. Vou dar um exemplo que a gente sempre gosta de dar quando a gente fala de tradução, que tem um filósofo cearense que ele escreveu uma frase, quase um soneto curioso, que ele diz assim: um relógio que atrasa não adianta, mas um relógio que adianta também não adianta. Um relógio que atrasa, um relógio que adianta é um atraso, e um relógio que atrasa também é um atraso. E o que adianta mesmo é um relógio que não atrasa e que não adianta. Tem jeito de traduzir isso para o inglês com essa mesma riqueza? Não tem. E o Novo Testamento está cheio disso, o Antigo Testamento está cheio disso. Então, é uma humildade que a gente tem que ter diante do texto
E seguindo o exemplo de Allan Kardec. Allan Kardec deu uma dica ótima para a gente resolver isso. Quando a gente se deparar com algum texto que pareça estranho, que fira a nossa sensibilidade, o que a gente deve fazer? Buscar uma pessoa, buscar um livro que nos ajude a entender o contexto daquela época, que nos ajude a entender as palavras, e aí a gente vai tendo acesso a esse estudo. Então, hoje em dia, graças à internet, ninguém está desprovido desse recurso. Quando eu comecei a estudar o Novo Testamento, a gente tinha que ter, às vezes, coleções ali de comentários, né? Vou até pegar um aqui para a gente ver. Às vezes você tem que pegar livros assim, né, da minha época, para poder, aqui, que ajudam a entender. Hoje não precisa disso. Hoje na internet você tem os textos em grego, você tem comentários, você tem estudo de palavras, que ajudam a pessoa a não ficar perdida. Então, hoje em dia, a gente não pode alegar que a tradução nos engane ou que a gente não está lendo o original, porque a gente tem condição de entender essa mensagem. Agora, lembrando que o apóstolo Paulo alerta: a letra mata, o espírito vivifica. Se a nossa intenção é de buscar verdade, consolo, esperança, a gente vai encontrar. Agora, se a gente se aproxima do texto querendo encontrar problema, como Jesus disse, buscar e achareis, a gente vai acabar achando, né? A gente pode ver que, né, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? A gente procura também aquilo daquilo que o coração está cheio, né? Então, Exatamente, exatamente. E isso é natural, né? Se a gente está. Às vezes a gente está muito bem, a gente escuta uma música da nossa infância e fala assim, nossa, que música bonita. Às vezes a gente está atarefado, está nervoso, e toca a mesma música e fala assim, que música que está incomodando, está chata, né? É o nosso estado emocional, as nossas ideias, que fazem com que aquele texto soe de uma forma ou soe de outra. Por isso, fazer uma prece antes de estudar, se preparar para ouvir Jesus no coração, isso faz com que a gente descubra coisas extraordinárias. Saulo, fizemos todo esse estudo, você nos ajudou muito para chegarmos a uma pergunta agora. A obra O Evangelho por Emmanuel são 6 volumes. 7. A gente 7 chegou volumes. a 7 volumes. 7 volumes, né? 7 volumes. Nos ajude o nosso público a conhecer, explique um pouco desse projeto que você coordenou através da nossa Federação Espírita Brasileira. Nós sabemos que tem uma história muito bonita de como ele chegou, como ele aconteceu, porque, como eu disse no outro programa, e vou reiterar neste, meu agradecimento pessoal a você por este trabalho, porque ele muito nos ajuda a estudar, e eu sei que se tornou fonte de consulta para muitas pessoas que também, espíritas e não espíritas, que gostam de estudar e buscar os esclarecimentos de Emmanuel acerca de tudo que está citado nos evangelhos. Esse é um caso interessante, porque a história do Evangelho por Emmanuel, ela começou no culto do Evangelho no lar. Em 2010, quando eu, minha esposa e meu cunhado, a gente resolveu estudar o Novo Testamento no culto do Evangelho no lar. Eu sou de família espírita, desde o meu avô, e a gente já tinha passado por todas as obras básicas, e a gente sentiu essa necessidade, sabe, de vamos estudar o Novo Testamento, e que lugar melhor do que a gente fazer isso no culto do Evangelho no lar. Então a gente pegou ali uma Bíblia e a gente começou a ler na sequência. E a gente sabia que o Emmanuel ele comentava versículos, tem várias obras, né? A coleção Fonte Viva, Emmanuel comenta versículos. Então eu peguei os versículos que o Emmanuel comenta, anotei o capítulo, o versículo, o livro, coloquei numa planilha Excel para ajudar a gente, quando a gente estava lendo um texto do Novo Testamento, ver se o Emmanuel havia comentado um versículo ou outro. E aí, o texto, quando a gente encontrava um comentário de Emmanuel, o texto se abria, a mensagem se tornava clara, porque o grande trabalho do Emmanuel é trazer esses ensinos para o nosso cotidiano e não deixá-los presos à letra. É a gente realmente olhar para aquela fala de Jesus, para aquela narrativa e responder a seguinte pergunta: o que isso tem a ver com a minha vida? Como é que eu posso empregar isso no meu cotidiano? E a gente ficou tão encantado com aquilo, eu morava em Brasília na época, que eu produzi essa lista e quando eu ia fazer uma palestra, encontrava um amigo, uma amiga que também tinha o gosto pelo estudo do Novo Testamento, eu compartilhava isso. Aí publiquei num blog e uma das pessoas que recebeu essa lista
ficou tão encantada que a Terezinha de Jesus, que ela apresentou para o Geraldo Campetti, que era então e é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, dizendo o seguinte: olha, tem um trabalho aí de estudo sobre o Novo Testamento, os comentários de Emmanuel. Trabalho nada, era o que a gente utilizava para no culto do Evangelho no Lar. E em 2013, 3 anos depois da gente começar esse estudo, o Geraldo me chama para a gente conversar sobre o que a Terezinha tinha falado para ele. A Terezinha falou para ele num sábado, a gente estava num evento na Federação Espírita Brasileira, e o Geraldo me falou assim: olha, Saulo, você pode vir aqui amanhã me explicar melhor? Claro. E aí, no domingo, estava eu lá na FEB, sentado num sofá, né? É tudo muito informal, a FEB é muito bonita, mas tem uma leveza na hora de levar as coisas que é muito bonita. Admiro isso muito na Federação Espírita Brasileira. E eu mostrei para ele, fazer, Geraldo, isso aqui é o que a gente utiliza no culto do Evangelho no Lar, a gente descobriu muitas coisas importantes. E o Geraldo olhou para aquilo e falou assim: Saulo, nós não vamos publicar essa lista, não, nós vamos publicar os comentários. Você tem uma equipe que possa te ajudar a levantar os comentários? Aí eu falei: bom, minha esposa está do meu lado, é o meu anjo da guarda encarnado. Eu acho que quando a gente é muito complicado, Deus deixa um anjo da guarda do lado de lá e manda o outro junto, que é para garantir que a gente não vai se desviar. E eu chamei meu cunhado também, depois a Cíntia, e o Heraldo Rosselló e o Geraldo Campetti. Aí começou o período de pesquisa, aí uma pesquisa mais séria. Nós pesquisamos toda a obra do Chico, todas as obras que foram publicadas em vida do Chico. Esse foi o critério metodológico que a gente adotou. Eu tenho aqui em casa a Biblioteca Chico Xavier, com todas as obras que o Chico publicou em vida, e a gente foi buscando em todas essas obras qualquer coisa que o Emmanuel tinha dito sobre o Novo Testamento. Qualquer coisa, qualquer referência, ainda que não tivesse o versículo destacado, mas ele comentasse ali alguma coisa, a gente ia atrás do versículo e catalogava. E a partir daí, a gente descobriu essa riqueza que é a gente ter o Emmanuel como alguém que nos ajude a entender e aplicar esses ensinos de Jesus. O primeiro volume foi publicado em 2014 e o último volume foi publicado em 2019. Durante esse período todo, a gente teve em contato com essas mensagens de Emmanuel para que a gente pudesse, de fato, ter alguém. Eu, particularmente, considero o Emmanuel um dos maiores intérpretes do Novo Testamento, porque ele sabe colocar aquele ensino no nosso cotidiano. O evangelho não fica longe. É um evangelho que a gente leva para o nosso trabalho, para as nossas relações familiares, para a nossa casa espírita, para a nossa igreja. Existem pessoas de outras religiões também que gostam dos comentários de Emmanuel. Tem até um caso que é muito interessante. Eu estava num congresso em Belo Horizonte e uma senhora, né, me procurou e falou assim: Saulo, graças ao evangelho por Emmanuel, eu consigo agora fazer o culto do evangelho no lar com meu marido, porque ele é muito católico e eu sou espírita. E a gente não tinha, né, essa afinidade, ele não participava. E aí, com o Evangelho por Emmanuel, quando eu mostrei para ele, ele falou assim: não, meu bem, mas olha, aqui é o comentário da Bíblia que o Emmanuel está comentando. Aí ele se desarmou e falou assim: não, então, aí agora eu vou participar. E ela brincou assim: e às vezes ele entende o Emmanuel melhor do que eu, porque tem o hábito de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, e ele tem e fala assim: não, é isso mesmo, ele está certo, é desse jeito mesmo. E é muito bonito a gente ver esse projeto que começou no lar voltar para a casa das pessoas, porque o lar é esse recinto sagrado, aonde o evangelho deve, acima de tudo, lançar suas raízes. Saulo, nós estamos chegando ao término deste segundo programa Visão Espírita, com o tema Evangelhos e Evangelho por Emmanuel. Mas, antes de finalizarmos este programa, te pedindo que você nos deixe uma mensagem, nos deixe um esclarecimento. Nós sabemos que você tem um trabalho todos os dias pela manhã, às 7h35. Né? Se você nos permitir, depois nós vamos colocar aqui, divulgar esse trabalho, porque começar o dia com esse evangelho é muito agradável. Nós aqui em Ribeirão Preto, nosso companheiro tem um grupo que ele divulga mensagens e atualmente ele está divulgando as suas mensagens neste grupo de trabalho. Então, para nós é uma alegria muito grande tê-lo aqui, participando do programa Visão Espírita. Então, as suas considerações, o que você puder nos deixar um pouco mais para que
E um convite que eu reitero: conheçam o trabalho que o Saulo fez no Evangelho por Emmanuel. É uma obra riquíssima, que merece toda a nossa atenção, e é uma obra que, além de ser lida, é para ser consultada e estudada, né? Saulo, por favor. Olha, Zola, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, conversando, né, com as pessoas que seguem a Visão Espírita, um programa que tem tanta tradição. Para mim é uma honra, uma alegria poder estar aqui. E eu queria fazer um encerramento lembrando o lema do programa, né? Porque quando a gente fala de fé, de otimismo e de esperança, é como se o programa juntasse as três revelações, né? A primeira revelação, que é a fé, o conhecimento do Deus único, de há um Deus criador que interfere nas nossas vidas. Essa é a base de tudo. Nós não podemos deixar que a nossa fé seja abalada, porque ela é o sustentáculo da nossa vida. Depois, o otimismo, que é a mensagem de Jesus, talvez uma das grandes mensagens de Jesus, uma das maiores preocupações dele foi em afastar o fantasma do medo, do desespero, da incerteza do coração das pessoas. Jesus, com o seu exemplo, com tendo voltado da cruz para nos mostrar a imortalidade do Espírito, que venceu a morte, ele nos convida a esse otimismo, a essa confiança, a esse entendimento de que as coisas podem estar ruins, mas elas vão melhorar. Nós não somos esse ser que se limita do berço ao túmulo, somos filhos de Deus, herdeiros da imortalidade. E a esperança que a doutrina espírita nos traz, mostrando de maneira muito clara a realidade da vida imortal, mostrando para a gente que vale a pena amar, vale a pena a gente ser fraterno, vale a pena a gente olhar o outro com um olhar diferente, vale a pena a gente conquistar as nossas virtudes, porque isso é o nosso patrimônio espiritual. Então, que a gente possa aí, com esse lema tão bonito do Visão Espírita, lembrar dessas três revelações que nos foram dadas, para que a gente tivesse um caminho seguro na busca da felicidade. Saulo, nós te agradecemos, ressaltamos aqui a sua dedicação, porque nós sabemos que você é profissional, trabalha como diretor financeiro de empresa, tem o seu compromisso profissional. São 3 filhos, né, Saulo? 3 filhos. Tem 3 filhos. Esposa, e um bebê de 3 anos. Um bebê de 3 anos, né? Com todo este compromisso familiar, com toda essa estrutura, como todos nós temos, você se disciplina, você estuda e ainda arruma tempo para dividir conosco o seu conhecimento. Nossa gratidão por tudo isso que você tem dedicado à causa do Cristo e à causa espírita. O programa Visão Espírita te agradece muito pela atenção, pelo tempo que você nos dedicou, e desejamos muita paz a você no seu lar e todos os seus. O programa Visão Espírita se despede do amigo telespectador, do amigo ouvinte, reiterando o convite. Conheça a obra, o trabalho que o Saulo fez, o Evangelho por Emmanuel. Temos certeza que vai fazer mais luz para os seus ensinos e o seu estudo sobre o conhecimento do Novo Testamento e do legado de Jesus. Até lá, até uma próxima oportunidade aqui no programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.